Há algo além das estações que mudam, algo que perdura além das gerações, algo que ecoa através dos tempos. É o sussurro dos atos soberanos de Deus, entrelaçados na tapeçaria da história humana. Deus, Ele tem erguido cada um de nós, homens e mulheres, com um propósito sagrado, nos conduzindo incansavelmente pelos campos da vida. Ele nos convoca a trabalhar em sua seara, a semear amor, esperança e compaixão. O trabalho dele é eterno, constante como as estrelas do céu noturno. A colheita que ele prepara não conhece pausa, pois é tecida com os fios do seu amor incondicional. A cada estação, a cada mudança, sua presença se faz sentir, seu propósito se desdobra diante dos nossos olhos maravilhados. E assim, de uma geração para outra, o testemunho se perpetua. Somos guardiões de uma chama que jamais se apaga, os mensageiros de uma verdade que transcende o tempo. Chamados à continuidade, erguemos-nos para proclamar a grandiosidade de um Deus que age soberanamente, que tece nossas histórias em um intricado bordado de graça e misericórdia. Portanto, que cada batida do nosso coração ecoe com a certeza de que somos parte de algo maior, parte de um plano divino que atravessa os séculos, e que possamos, com humildade e reverência, dedicar cada instante de nossas vidas à obra magnífica daquele que é o Senhor do tempo e Mestre de toda a eternidade. Você pode adorar o Senhor Jesus com todo o seu coração. Você pode cantar essa canção e essa verdade ao nosso Deus, bendizê-lo, engrandecê-lo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. Nós te adoramos, Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Você pode declarar, meu irmão. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, Você pode adorar o Senhor Jesus nessa noite. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso,
Deus, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, Jesus. Nós te damos o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai. Nós damos, Senhor Jesus, a nossa vida nessa noite, para que o Senhor seja adorado, engrandecido, para que o teu nome seja entronizado, Deus, em meio aos louvores. Deus, nós buscamos a tua face e entramos diante da tua presença como uma igreja santa, irrepreensível, Senhor Jesus, que está sendo preparada, ataviada, adornada, para assim buscar a presença do noivo, Pai. Nessa noite, Deus, nós pedimos, faz a tua vontade nas nossas vidas, realiza o teu querer em nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode abrir o texto no Salmo de número 144. Salmo 144, versículo 1, o texto diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim e os povos. Senhor, que é o homem para que se importes com ele, ou filho do homem para que te interesses. Versículo 4. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão da água, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Verso 9. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo da vida à espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Verso 13. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos dizendo que nós estamos vivendo um novo tempo como igreja. E é fato, estamos vivendo um novo tempo. Deus tem algo preparado para esse novo tempo. Deus tem algo para fazer nesse novo tempo. Deus tem algo para se manifestar, para manifestar a sua vontade nesse novo tempo. Mas vamos ministrar para esse novo tempo, o versículo número 12. Eu vou pedir para que coloquem aqui, por favor, o versículo número 12. E eu queria que a gente fosse frase por frase, tá bom? E você falasse para o seu irmão que está do seu lado aí. Vamos à primeira frase. A frase diz assim: que na juventude os nossos filhos sejam como plantas viçosas. Você pode falar para quem está do seu lado? Que na juventude os nossos filhos sejam como plantas viçosas.
A próxima frase diz assim: que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para ornar um palácio. Vamos lá? Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para ornar um palácio. Versículo 13. Que os nossos celeiros estejam cheios das mais variadas provisões. Diga para o seu irmão: que os nossos celeiros estejam cheios das mais variadas provisões. A próxima frase vai até Campos. Vamos lá? Diga para o seu irmão: que os nossos rebanhos se multipliquem aos milhares, às dezenas de milhares nos nossos campos. Amém. O versículo 15, vamos dizer todo mundo junto? Versículo 15, por favor. Não, faltou o 14. O 14 é importante. A primeira parte do 14. Que o nosso gado transporte cargas pesadas. Que não haja invasões nem exílios, nem gritos de aflição nas nossas ruas. Verso 15, todo mundo junto? Bem-aventurado o povo assim abençoado, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Me chama muita atenção a ideia de que quando ele fala sobre a juventude, sobre os filhos e as filhas, tem uma relação direta justamente com um ato de orgulho, um ato que poderia ser considerado como se fosse uma vaidade santa, que haja brilho na nossa juventude. O versículo 13 fala sobre as provisões, e o texto fala que os celeiros sejam fartos, sejam prósperos. Eu não sei como está o celeiro da sua casa, meu irmão. O meu está meia dispensa, mas vamos esperar a provisão de prosperidade da parte de Deus. Amém, meu irmão? Amém, que os nossos celeiros sejam fartos. Eu não estou falando sobre a teologia de prosperidade, mas estou falando sobre um Deus que nos faz prosperar. E como é que Deus nos faz prosperar? Por exemplo, a pessoa recebe um salário mínimo. Hoje é impossível sobreviver com um salário mínimo. Os irmãos sabem disso. Mas Deus é tão bondoso que nos faz prosperar com um salário mínimo. Dá para pagar todas as contas e ainda sobra um trocadinho para comer um pastel. Sabe quem faz isso? Deus. Que os nossos celeiros sejam fartos. Que nessa noite, meu amado, minha amada, você entre na presença de Deus com esse sentimento. Que a vontade de Deus seja realizada nesse novo tempo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, reina na nossa vida. Reina, Senhor Jesus, nesse lugar. Reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Que em meio aos louvores o Senhor reine, Senhor. Que em meio à palavra o Senhor reine. Que em meio às orações o Senhor reine, Pai. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Deus. Como é bom, Senhor, depositar a nossa confiança em Ti. Que essa canção, Senhor Jesus, sirva como uma oração, Deus. Uma oração que testifica, Senhor, as Suas promessas a nós. Que o Senhor nunca nos abandonaria, sempre estaria conosco. Que nós nunca estaríamos sozinhos nessa caminhada. Em nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai.
Você crê nisso, meu irmão? Você acredita de verdade nisso? Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Você acredita nessa promessa? De que o Senhor nunca te deixaria sozinho? Creia sempre nisso, meu irmão. Que Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Ele é a nossa maior provisão. Nós podemos acreditar nessas promessas, porque não há uma só promessa em toda a história da redenção que Deus não tenha cumprido. E a maior delas foi aquela cruz, lá naquela cruz. E se Ele até aquele momento cumpriu todas as promessas que prometeu ao seu povo, por que não acreditar nas promessas vindouras? Que Ele de fato estaria conosco em todo instante, que chegaria um dia que de fato o veremos face a face e todas as aflições do mundo cessariam. Caminhe na firme certeza das promessas do seu Deus, meu irmão. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado.
minhas feridas, o grito já foi dado na cruz. Na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago Por amor a mim. poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, 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 Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, eu preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Todas as cadeias foram quebradas. Os grilhões vieram ao chão, as amarras se desataram. Porque o grito foi dado naquele madeiro: está consumado. Tudo foi feito, tudo foi cumprido, está perfeitamente cumprido, plenamente cumprido todo o plano. E agora nós temos liberdade em Cristo Jesus para nos achegarmos até Deus. Esse é o maior milagre da vida humana. O milagre da redenção, da regeneração, da liberdade em Cristo Jesus. E é por isso que você pode clamar ao seu Abba Pai. Cante comigo. Filho de Davi, Preciso de um milagre. Tem misericórdia. pela vitória do Cristo no madeiro, eu e você somos vencedores. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Cante mais uma vez. Filho Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. e pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia também nos chama de vencedores. É porque Ele desceu, se encarnou, tabernaculou entre nós, cumpriu todos os requisitos que o seu Pai exigiu
se sacrificou para glorificar o nome do seu Pai e nos salvar. E ao terceiro dia, vitória, glória. Ao terceiro dia, Ele ressurge com pleno esplendor. E é por isso que nós caminhamos firmes nas promessas do nosso Deus. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Te adoramos, Jesus. Glorificamos o teu santo nome, Senhor. O nosso coração grato a ti. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um
acima está, teu nome imutável. Cante mais uma vez. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, Teu trono assim está. teu nome. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. É pela redenção, meu irmão, que eu e você somos livres, amém? Fomos comprados para Deus, amém? E hoje somos livres pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. Cante isso, meu irmão. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a esperança. Graça e paz nos revelou. Aleluia. Cante vivo. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. Seu sangue, o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Diga o passado. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, e aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda
a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Para alguns avisos rápidos. Amém. Segunda-feira, live de oração às 17 horas e às 20 horas. Então são apenas 2 horários que a igreja está participando na segunda-feira. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30 aqui na igreja. Ensaio também quarta-feira que vem com todas as crianças, que é justamente para o especial de Natal. Lembrando, Natal não, Páscoa. Espetáculo, não é especial não, é o espetáculo, viu, irmãos, de Páscoa. E não é especial de Natal. Lembrando que as crianças precisam vir para poder participar. Sem ensaio não vai ter condições das crianças participarem, tá bom? Para que os pais se preparem, aproveitem, venham para o culto, né, esteja aqui cultuando junto conosco. Enquanto isso, as crianças ficam lá atrás ensaiando. Quinta-feira, ensaio do coral às 19h30. E também um mini curso orando com as escrituras, que continua, pastor. O encerramento vai ser na próxima sexta-feira, né? Então, na próxima sexta-feira, encerramento do mini curso orando com as escrituras. Sábado, culto da Jubev às 19 horas. E domingo que vem, nós estaremos celebrando ao Senhor às 18 horas, né, no nosso primeiro culto do mês de março. Então esteja presente, junto com toda a igreja, para que Deus possa estar glorificando. A escola bíblica ainda não fechamos, né, a data de início, né? Então vamos ver qual vai ser a data de início agora no mês de março da escola bíblica, tá certo? No próximo sábado nós teremos o encontro dos casais. Vai ser no dia 2/3, às 19h30, e será na casa de Fábio e Joelma, não é isso? Vai ser na casa deles, de Fábio e Joelma, no próximo sábado, às 19h30. A Ana Paula e o Wellington, né, essa semana ganharam o João Paulo, né? Nasceu terça-feira. E a qualquer momento, Diana também está na expectativa, né? Mas todos nós estamos juntos, reunidos, para poder realizar esse evento que acontecerá no dia 2, lá na casa do nosso irmão Fábio, na casa da irmã Joelma, tá bom? Então, por favor, qualquer coisa, qualquer dúvida, procure o Pedro e a Diana, em nome de Jesus. Teremos o nosso chá das mulheres, que vai acontecer sábado que vem, o outro, ou seja, no dia 9. Teremos uma preleitora internacional, né? Pregadora de Portugal e região, né, que vai estar pregando aqui. A pastora Edilene vai estar ministrando no próximo dia 9, no chá das mulheres, que vai acontecer a partir das 16 horas, tá bom? Então, qualquer coisa, se você ainda tem dúvidas como é que vai acontecer, procure a missionária Graça, a irmã Neuma, ou então a missionária Adriana, para que você possa estar tirando as suas dúvidas e entendendo como é que vai funcionar a reunião do chá das mulheres. O espetáculo de Páscoa, né, que vai acontecer no último final de semana de março. Quero já estimular os irmãos, para que os irmãos possam convidar pessoas para estarem presentes aqui. É um momento tão importante para evangelizarmos, irmãos, para falar do amor de Jesus, para fazermos o apelo, para poder convidar a pessoa a fazer uma aliança com Jesus. Então comece a preparar, comece a convidar pessoas para estarem aqui nesse dia, porque o maior propósito da igreja é falar sobre Jesus e, além de tudo, fazer com que almas sejam resgatadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então,
Então, por favor, seja a boca de Deus e abençoe uma vida durante esse mês, convidando, tá certo? Irmãos, eu gostaria de dar um aviso. Ainda as nossas ofertas, o dízimo, ainda teremos a chave Pix endereçada no nome da pastora, tá? Alguns irmãos até perguntaram aos tesoureiros ontem se poderia continuar fazendo isso. Vamos lá, até essa semana você pode fazer isso, né? Existe um grupo do financeiro da igreja, e todas as vezes que tem a entrada na conta e a pastora tem acesso, ela manda justamente o print, né? E aí é feito o caixa, é colocado o seu nome. Então, até essa data, você pode fazer tranquilamente a sua transferência via Pix, da sua oferta do seu dízimo, através da chave Pix que aparece aqui no telão da pastora. Essa semana nós estaremos providenciando a abertura da conta da igreja, com o CNPJ da igreja. Então, durante essa semana, na medida que a gente for providenciando, ajustando, já demos o primeiro passo durante essa semana, né, que passou, para poder pegar tudo que era preciso e necessário de documentação para dar entrada na conta bancária da igreja. Nós iremos fazer agora durante a semana, e se Deus quiser, iremos fechar esse processo, e aí depois nós iremos informar a nova chave Pix para que os irmãos possam estar fazendo uso dela e facilitar na oferta e no dízimo. Amém? Compreendidos? Todo mundo ciente? Todo mundo ciente? Todo mundo... Pronto, irmãos. Então, agora, todas as ofertas e dízimo levantado pode ser feita ainda no Pix da pastora, mas a partir dessa semana que vem, se Deus quiser, com a nova chave Pix, aí você faz o direcionamento justamente da sua oferta. Como é que vai funcionar? É acompanhado justamente pelos tesoureiros, né? Não pode ser apenas uma pessoa, tem que ser 2 pessoas. Eles ficam na responsabilidade da conta e da prestação da conta, né? Com toda a supervisão pastoral e do conselho da igreja, tá certo? Então, para que você fique ciente, e essa conta ela é aberta com o CNPJ do Betel Brasileiro, tá certo? Então, é isso aí. Eu acho que eu consegui ser claro no que a respeito da realidade do Pix. Então agora, antes de falar para você vir dizimar e ofertar, eu quero dar o aviso do Imersão, que é justamente o acampamento que é promovido pelos jovens. Mas é só para os jovens? Não, é para toda a igreja. Vai acontecer nos dias 25... Está parecendo 5 esse negócio. Ou eu estou velho demais que não estou vendo direito. 26, 27 e 28 de julho desse ano, né, vai acontecer na Chácara Moriá, que é feito sempre lá. E é um momento muito bom para a igreja desfrutar. É um momento muito bom para que a igreja possa, em comunhão, conhecer um ao outro. Então se prepare para estar junto conosco. O valor é 260. Então não vi errado, mas está parecendo 5, 250. 260 reais, e pode ser parcelado em 10 vezes no cartão com a taxa da maquineta, ok? Então, por favor, esteja já dando o seu nome, se preparando, não deixe para a última hora. É importante que você já comece já a pensar na sua ida para o acampamento. Fechado? Qualquer coisa pode procurar aqui a Juventude, o Gilson, a Michele que está ali atrás, o Guilherme. Então, procure, já dê seu nome, reserve a sua vaga em nome de Jesus. Agora você vai ter a oportunidade de dizimar, ofertar na casa do Senhor, vir ao altar, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Aqueles que sentirem à vontade, podem fazer isso também por meio da chave Pix. Maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida
está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, nós louvamos ao Senhor Jesus nessa noite, por essa rica oportunidade de poder louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos lares, a nossa família, trazendo a provisão necessária que nós precisamos, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, abençoando cada família aqui representada. Aqueles também que estão em casa, Senhor. Que o Senhor abençoe poderosamente aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa alcançar também com a Tua provisão, com a Tua cura, em nome de Jesus. Recebe, Pai, os louvores entoados e recebe também os dízimos, as ofertas que foram depositadas no Teu altar. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida. É assim que oramos, gratos ao Senhor. E os irmãos dizem amém e amém. Glória a Deus. Eu convido as crianças nesse momento. Vamos orar pelos nossos pequenos. Vem, Julinha, vem, Miguel. Queridos, hoje a aulinha vai ser com a professora Heloísa e Sara, o infantil, e os juniores vai ser aqui com o nosso querido seminarista Gilson, aqui mesmo no templo, tá certo? Os maiorzinhos vão prestar atenção na palavra e depois vai ter um exercício para vocês. Tá certo? Então os juniores vão ficar aqui prestando atenção. O tio está aqui supervisionando. E depois vai ter um exercício para vocês, tá certo? Preste atenção na palavra, tá bom? Vamos lá, estender as nossas mãos. Vamos orar para os nossos pequenos. Nesse momento. Em nome de Jesus. Vem, bebê. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Vamos orar abençoando em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos nessa noite, te agradecemos, ó Deus, pelos teus grandes feitos, pelas tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Queremos apresentar cada pequenino que chegou até agora aqui no teu altar, no teu templo, Senhor. Que o Senhor continue abençoando eles com poder, com graça, dando a eles sabedoria, discernimento, conhecimento da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar as tias que vão estar na salinha, que elas possam ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, instruídas pelo teu Espírito. E que assim elas possam passar todo o ensinamento para os nossos pequenos, Pai. É assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos nos visitam nessa noite? Temos visitantes? Temos? Não temos? Temos ali, né? Um casal? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E como é que a igreja do Senhor recebe esse casal? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Traga mais gente. Aninha não está aqui não, mas ele ia me cobrar. Traga mais gente. Deus abençoe vocês, viu? Poderosamente. É um prazer ter vocês aqui em nosso meio. Sejam sempre bem-vindos. As portas da igreja estão abertas para receber você, a sua família e seus amigos. Podem trazer mais. A casa está aberta. Deus abençoe. E eu convido meu marido que já está aqui atrás. Amém. Vamos orar pela vida desse servo do Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Vamos orar nessa hora pela palavra que será ministrada em nome de Jesus. Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor, mais uma vez. E agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de poder servir ao Senhor, de poder estar em tua casa, em tua presença, glorificando sempre o teu nome, Senhor. E bendizendo o Senhor em todas as coisas. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando a ele graça, discernimento, sabedoria, que ele possa transmitir a tua palavra, que é viva e que é eficaz aos nossos corações. E que possamos sair daqui mais crentes, mais cheios da tua presença, mais cheios do teu poder, mais cheios da tua graça. Porque a tua palavra, Pai, ela tem endereço certo e ela ajusta o nosso coração e ela alinha o nosso pensamento. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de meditarmos, refletirmos na palavra, ainda vou continuar pregando no Evangelho de João. Lembrando que eu estou fazendo uma série de sermões, não de maneira sequenciada, mas dentro do Evangelho segundo João. Antes de meditarmos,
eu queria trazer algumas questões para os irmãos. Ontem aconteceu a posse, né? Não sei se todos estavam aqui presentes. Tínhamos um bom número, né, de visitantes. E ontem aconteceu a posse. E a ideia já foi passada para os irmãos, é a mudança, né, da titularidade, da responsabilidade que agora está sobre as minhas mãos. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou aberto, né, para qualquer necessidade que os irmãos venham ter. Pode me procurar, pode tratar comigo. O meu jeito é muito diferente da pastora. Eu falo do jeito assim, eu sou mais recatado, né, mais um pouco tímido. A pastora já é bem extrovertida, mas isso não é um problema, né, irmãos? Eu me lembro uma vez quando eu fui apresentado para iniciar um trabalho, né, junto com um grupo de irmãos que depois se tornaria uma igreja. Quando eu fui apresentado, os irmãos ficaram um pouco desconfiados. A primeira coisa que os irmãos perguntaram foi a minha idade. E aí eles ficaram desconfiados por conta da minha idade, né? Segundo, eles perguntaram se eu era solteiro, né? E eu era solteiro na época eu nem namorava. E aí os irmãos ficaram desconfiados porque era um rapaz jovem que tinha 25 anos de idade e era solteiro. E aí houve uma preocupação quando foi feita essa fala. E o meu coração estremeceu, o meu coração dizia: e agora, Senhor, como é que eu vou dar conta dessa desconfiança? E Deus me ensinou algo muito importante. Deus me ensinou que é Ele que traz o peso da autoridade, independente da idade, independente do tempo, é Ele que forja para que assim o indivíduo, né, a pessoa, e no caso eu, possa ter a autoridade. Então, meus irmãos, eu tenho uma caminhada que é a metade da caminhada da pastora. Esse ano eu estou completando 15 anos de ministério, né, metade, literalmente. Mas sempre, todos os dias, eu me coloquei à disposição para aprender mais de Deus. Essa é a terceira igreja que eu pastoreio como pastor titular. A primeira igreja que eu pastoreei, durei 7 anos, estive lá por 7 anos. Por um convite e direcionamento de Deus, eu fui para a segunda igreja. Lá nessa segunda igreja, na primeira igreja eu pastoreava e tinha 2 pastores auxiliares. Na segunda igreja, quando eu recebi o convite, Deus também me conduziu e confirmou meu coração. Eu passei a pastorear a igreja com mais 3 pastores auxiliares, igual aqui na igreja. E passei uma média de quase 5 anos, não chegou a completar 5 anos. Saí de lá, eu recebi o convite da pastora para poder estar dando suporte aqui. E aqui eu já estou há 3 anos, não à frente, não na titularidade, vamos dizer assim, papel exercido. Mas por boa parte desse tempo a pastora me empurrou junto com a Adriana e disse assim: vá, faça, não é, pastora? E aí eu fiz, né? Por alguns momentos exerci o papel da titularidade da igreja. E agora, de uma maneira oficial, solene, né, foi justamente feito essa posse e a transição. Então, irmãos, existiam coisas que eu não poderia fazer no processo de 3 anos. E eu gostaria da compreensão dos irmãos em relação a isso. Eu não poderia, por exemplo, era uma questão de ética pastoral, até porque isso foi me alertado e foi colocado para mim, para que eu tivesse cuidado. Porque até então o tempo que eu passaria aqui seria um tempo muito curto, né? E a fala foi: cuidado para você não criar raízes, e cuidado para a igreja não criar raízes em você. Então, em todo o tempo eu tive, junto com minha esposa, me manter muito, vamos dizer assim, quieto, sem muita interação com os irmãos, para poder não acontecer isso, porque já era uma ordem superior que tinha vindo. E por vezes eu não pude visitar, por vezes, não era por conta da pastora, tá? Mas para poder realmente me submeter ao que tinha sido pedido. Visitar, por alguns outros momentos, né, eu não pude ter essa interação pastoral com os irmãos, justamente para poder não causar um problema para a igreja, um problema para o Betel, um problema para mim, nem um problema para a pastora. Mas a partir de agora, eu estou liberado para assim
né, quando você quiser nos convidar para poder comer cuscuz com ovo, com calabresa, estarei muito disposto a irmos, né, Adriana? Você com café e os irmãos já sabem, né? Por favor, pode me dar um chá, eu aceito. Um suquinho, uma coquinha também faz parte, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que agora sim, nós nos sentimos à vontade para assim estar exercendo esse papel junto com os irmãos, para poder, anteriormente, já estava atendendo, né? Que algumas demandas a pastora pediu para que houvesse atendimento pastoral, e isso é algo muito forte no meu ministério, é o gabinete. Então, se você tiver interesse de sentar para conversar, dialogar, colocar para fora o que está lhe atormentando, nós estamos aqui disponíveis para poder lhe ouvir. Não só eu, mas também a minha esposa, né, que pode também sentar com você para conversar, para dialogar. E isso é muito importante para a igreja, para a construção do nosso relacionamento. Então, eu tenho essa cara sisuda, eu gosto de falar isso, eu tenho essa cara sisuda, mas eu não sou sisudo, tá bom? Quem conhece um pouco da minha intimidade sabe que eu não sou. Eu sou tímido, mas eu não sou sisudo. A minha cara é fechada, o meu semblante é fechado, mas eu não sou essa pessoa sisuda não, tá? Eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, né? Eu gosto de estar me relacionando com os irmãos. Então, na medida que a igreja for caminhando junto, nós iremos, se Deus quiser, nos conhecendo. E todo estereótipo, irmãos, que foi construído, seja por aparência da sua visão, ou seja, por qualquer fala de alguém a respeito de mim, no nome de Jesus, vai cair por terra. Viu, irmãos? Não acredite nem nos seus pensamentos, nem acredite naquilo que o povo fala a respeito do seu pastor. Agora eu posso dizer isso, né? Então, por favor, né, que você possa dar a oportunidade de me conhecer, conhecer a minha esposa, conhecer a minha família, e eu tenho certeza que Deus será glorificado pelo nosso relacionamento. Pastora? Amém. Então, irmãos, precisar de uma visita em casa, um acompanhamento pastoral, né, um aconselhamento bíblico, por favor, nos procure. Nós estamos aqui para servir a igreja, nós estamos dispostos a servir a igreja, gastar a nossa vida em favor do reino de Deus, em favor da vida dos irmãos. O nosso maior interesse é que os irmãos sejam nutridos, nosso maior interesse é que Deus fale ao coração dos irmãos, que os irmãos caminhem firme até chegar aquele grande dia onde estaremos na eternidade. Amém? Então pronto, aviso dado, tudo ajustado. Vou fazer novamente lá para o culto de ceia, vou fazer porque tem maior número, né? Estamos com um bom número, mas certamente no culto de ceia tem mais, para que assim Deus possa nos conduzir em paz e tranquilidade. Por favor, abra o texto do Evangelho segundo João, e vai ser até interessante, alguns podem ficar sem entender, mas será no capítulo número 1. Há alguns que lembram do que eu preguei nos últimos cultos, 2 domingos e uma quarta-feira. Vai dizer, como é que pode? Qual foi, irmãos, o texto que eu preguei no último domingo? Os irmãos lembram? Foi João? João capítulo 4. Sendo que nós iremos hoje ministrar em João no capítulo 1, que já foi pregado a primeira parte no início. Nós iremos pregar agora a segunda parte. Nós iremos ler a partir do versículo 19. Você encontrou? João capítulo 1, a partir do versículo 19. Todos afiados? João capítulo 1, do versículo 19 em diante, diz assim: Este foi o tempo de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Verso 20. Ele confessou e não negou,
declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Verso 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Verso 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza e não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua santa palavra nos nossos corações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você? Você saberia responder quem é você? Você saberia dizer para mim quem é você? Interessante. Normalmente, na primeira consulta terapêutica, nós damos ao paciente, assim alguns consideram, outros consideram como cliente, nós damos uma folha e ele precisa responder quem é ele. E aí tem toda uma conjuntura de vida, né? Ele começa às vezes dizendo que ele é filho de João, também filho de Maria, que às vezes é o segundo, terceiro irmão, e aí começa a contar toda a sua história. Mas a pergunta que eu faço novamente a vocês é: quem é você? Talvez você possa caracterizar você pela aparência, por uma descrição do seu caráter. Talvez você possa dizer quem é você através de elementos que compõem a tua personalidade, como qualidades. Talvez você apresente muito mais elas do que os seus defeitos. Talvez você traz a resposta assim. Mas diante de um contexto como o nosso, que estamos vivendo nos nossos dias, diante de uma realidade, de uma sociedade completamente líquida, uma sociedade que é perturbada em si mesmo, uma sociedade que não sabe o que é, quem é você? Quem é você diante dessa sociedade? Talvez ficaria fácil você trazer esse diagnóstico, essa resposta, quando você olhasse para dentro da sua casa e fizesse uma comparação com a realidade do seu trabalho. Quem é você como marido, quando a sua esposa está vindo a você para dialogar? Você é aquele que rispidamente dispensa as palavras da sua esposa, ignora, quando na verdade, quando você está inserido no ambiente de trabalho, você consegue responder a todos, até aquelas pessoas que tiram a tua paciência de uma maneira tranquila. Quem é você? Eu achei algo muito interessante em um dia assistindo uma aula na faculdade, e os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas eu faço curso de psicologia, estou chegando agora no 5º período, e eu descobri que não existe falsidade, mas existe a ideia de pessoas que se vestem de acordo com as circunstâncias e situações. Concluímos como se fosse persona. Então, dentro da igreja, eu aparento ser uma coisa, em casa eu aparento ser outra, no trabalho ou faculdade ou escola eu já sou uma outra pessoa.
Eu vivo com pessoas multifacetadas para corresponder a cada circunstância e cada lugar. Isso não é falsidade, isso é adaptação ao ambiente. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, que quando nós tratamos a respeito do reino de Deus, quando nós tratamos sobre quem nós somos no reino de Deus, nós não podemos sermos multifacetados, não podemos ter várias caras, não podemos ter vários jeitos de ser, não podemos ter várias vestes que se adequam com a nossa realidade e circunstâncias. Não, nós precisamos ser únicos. O texto bíblico nos ajuda a entender que precisamos ser a imagem e semelhança de quem? De Deus. Imitar a imagem de Cristo é justamente corresponder àquilo que Ele coloca, que Ele apresenta como princípios saudáveis para uma vida saudável. Essas marcas, elas precisam ser reconhecidas em nós, e elas precisam ser semelhantes à de Cristo Jesus. Então, dentro da realidade da nossa sociedade, nós nos vestimos de uma máscara, de uma persona, para que assim as pessoas nos enxerguem dentro de alguns ambientes. Exemplo, eu também sou, até então, até me formar, se Deus quiser, eu trabalho na área de publicidade, na área de marketing, e por um período da minha vida eu trabalhei com alguns artistas. Na hora que eles precisavam produzir algumas falas, as falas que eram produzidas, elas eram forjadas, elas eram formadas, elas eram adaptadas, elas eram produzidas justamente para alcançar o fim desejado. Era uma campanha de leite, então o conteúdo, a forma, o jeito, as palavras precisavam corresponder à campanha. Mas aquele artista, ele era uma coisa na frente da câmera e é uma outra no relacionamento pessoal. Pessoas famosas, com muito dinheiro, mas que quando estão na frente de uma telinha, são completamente diferentes da vida real. Qual é a sua vida real, meu amado? Qual é a sua vida real, minha amada? O indivíduo que pertence ao reino, necessariamente ele precisa compreender o seu lugar, o seu papel, a sua posição. E tem uma frase que eu gosto muito: aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, a sua palavra não pode fazer curvas, ela é reta, porque as suas palavras precisam honrar a Deus. Então, qual é o seu lugar? Qual é o seu papel? Qual é a sua posição? A obra da videira é pessoal e existe muita oração para poder permanecer enxertado na videira. Exige que dependamos completamente de Deus e abramos a boca para falar a palavra de Deus de alguma maneira, para que as outras pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. A minha vida fará toda a diferença dentro do contexto social, irmãos. A forma que eu falo, a forma que eu reajo, a forma que eu me coloco e me disponho diante dessa realidade. Aqui nós estamos diante de um texto onde o apóstolo João, ele tem a preocupação de relatar e citar sobre João Batista. E eu vejo três verdades ou três momentos essenciais para entendermos a respeito desse contexto. Primeiro, é que através dessa história narrada, a partir do versículo 19, nós encontramos o cumprimento da profecia messiânica, onde o profeta Isaías aponta para aquele que viria antes, e no caso aqui João Batista. Segundo, eu preciso entender também, através desse texto,
que o processo investigativo por parte dos religiosos que chegaram até João Batista é um processo, vamos dizer assim, meio sagaz, para tentar pegar ele em alguma heresia, para tentar pegar ele em uma quebra de princípio. Terceiro, o que me chama a atenção também nesse texto é justamente o posicionamento do profeta diante da pergunta dos religiosos. E por isso, meu amado, é importante você saber quem é você dentro do cenário do reino de Deus. Qual é o seu lugar? Onde é que você está ocupando? O que é que você está fazendo para que Cristo seja visto na sua vida? João Batista, ele tem um discurso muito duro. Quem já leu já os evangelhos e que já teve a oportunidade de gastar tempo meditando sobre o texto de João Batista, você percebe claramente que ele era um homem que não fazia curvas em suas palavras. Ele não tinha a ideia do duvidoso, ele tinha a ideia do sim e do não. Um homem que é capaz de chamar os líderes religiosos de raça de víbora. Mostrava claramente o quanto ele era duro e assertivo nas suas palavras. Ele era um homem que tinha no seu conteúdo um teor que gerava constrangimento aos pecadores. E ao mesmo tempo que fazia um convite para que existisse arrependimento diante da iniquidade. João Batista, ele atraía uma grande multidão para o deserto, para ouvir os seus sermões. E eu acho interessante porque aqui eram pessoas que eram capazes de abrir a boca para dizer assim: eu gosto desse sermão que desce a lenha. Não tem os irmãos aqui, né? Já apareceu alguns irmãos aqui na igreja para poder dizer: pastor, eu gosto quando o senhor prega esse tipo de sermão. Já teve alguns irmãos que já chegaram para mim e compartilharam a sua alegria. Eu espero que não seja a alegria relacionada ao outro, né? Mas que o sermão seja exortativo e que cumpra o papel de exortar você, né? Como pessoa. Mas João Batista era esse tipo de pregador que arrastava pessoas para o deserto e que falava sobre a verdade e a necessidade de se arrepender. Mas eu não quero me deter nesse conteúdo. Eu quero me deter sobre a postura do profeta, que isso tem uma relação direta com as nossas vidas. Até porque nós somos profetas de Deus para essa sociedade. Nós somos justamente aqueles que têm a obrigação de instrumentalizar a profecia, ou seja, ensinar bem a palavra de Deus. Quando nós tratamos sobre a postura de João Batista, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele se apresenta com aquilo que ele não era. Veja bem, ninguém chegou xingando o João Batista. Ninguém chegou falando para ele que ele era uma aberração. Ninguém chegou para João Batista dizendo que ele era feio. Não. Chegaram para João Batista e foram enviados por meio dos sacerdotes para poder tentar sondar quem era esse homem. E ele de cara responde dizendo: eu não sou o Cristo. Dentro daquilo que se esperava, ele mesmo se coloca e se apresenta para responder o anseio daqueles homens: eu não sou o Cristo. Ele entendia que tudo aquilo que ele estava realizando poderia chamar muita atenção a respeito daqueles que tinham conhecimento das profecias messiânicas. Porém, mesmo arrastando uma grande multidão para o deserto, ele não ocupou esse lugar de vaidade. Em nenhum momento ele se apossou do direito de ser chamado Cristo. Ele mesmo já corta o mal pela raiz e diz: eu não sou Cristo, eu não sou o Filho de Deus, eu não sou o Redentor, eu não sou o Salvador. Ele se apresenta com aquilo que ele não era.
Hoje existe um grande problema na nossa sociedade. Nós vivemos um contexto em que as pessoas, quanto mais adquirem, mais elas são vistas e elas servem de espelho para outras pessoas. As pessoas, quando elas estão em uma posição de destaque, de poder, às vezes são, vamos dizer assim, levantadas em altares como se elas tivessem alguma coisa para dar, para mudar a tua história. Sendo que João Batista, ele não aceita esse altar. João Batista, na contramão do mundo, da sua época, ele decide se vestir com uma roupa de pele de carneiros. Ele se decide se comer gafanhotos silvestres. Ele é atípico da sua sociedade. Ele é atípico da realidade. Ele vivencia aquilo que não era de costume. É como uma vez eu fui pregar em uma igreja, em uma outra cidade. O pastor almoçou comigo. E quando ele almoçou, ele disse assim: olha, em relação às vestes, fique à vontade. Fique como se você estivesse na sua igreja. Eu disse: seu glória, à vontade. O que é que eu fiz, irmãos? Eu fui assim. Inclusive eu estava com essa blusa no dia. Quando eu cheguei no altar, o pastor me olhou da cabeça aos pés e justificou a igreja, dizendo: olha, irmãos, eu disse a ele que ele poderia ficar bem à vontade. Quando ele passou o microfone, eu disse: foi, irmãos, ele disse que eu podia ficar como eu fico na minha igreja, então eu vim assim. Graças a Deus ele me convidou mais outras vezes para pregar lá, né? Ainda bem que a roupa não foi um empecilho. Mas o que eu quero dizer, a contramão do mundo traz estranheza. A contramão da religiosidade traz estranheza. A contramão do que é tradicional traz estranheza. Traz estranheza. É estranho. Ontem foi até engraçado, porque quem estava aqui ontem me viu todo empacotadozinho. Parece que haviam me embrulhado para enviar pelo correio para a igreja do Betel Valentina 1. Me deu até dor de cabeça ontem, irmãos. Quando terminou, eu disse: bora, pelo amor de Deus, que eu estou com dor de cabeça. Eu acho que foi aquele terno. Eu tenho certeza absoluta. Foi culpa dele. E disseram assim: pastor, como o senhor está lindo. Eu nunca recebi tanto elogio na minha vida. O senhor está muito elegante hoje. A primeira pessoa que me recebeu ali, uma das primeiras pessoas, foi Graça, né? E eu já sei o desejo dela, o sonho dela em relação a mim. E ela me viu todo empacotado e eu disse: eu vim do jeito que você gosta. E hoje ela subiu aqui e ela disse: ontem o senhor estava um espetáculo, novamente me elogiando. Até Ninha, que está em casa, né, que não assistiu o culto ontem, que não veio porque Sofia está doente, também, né, disse: o pastor estava elegante ontem. Eu disse: é bem capaz dos irmãos se reunirem e fazerem uma campanha para me dar um terno de presente. Isso é bem capaz de acontecer, né? É bom, irmãos, vai ter os casamentos, vou precisar de terno mesmo. Os que eu tenho já era, né, Adriano? Enfim, voltando para cá. O que eu quero dizer, irmãos, é que independente que sejamos ou não na contramão da religiosidade, da prática tradicional, o que nós precisamos é ter a essência que é fundamental para nós. Foi o que foi encontrado na vida de João Batista. O que nós precisamos literalmente, irmãos, é manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Independente se é com uma roupa de pele de camelo, de carneiro, ou uma roupa como um terno, gravata de linho e das contas. Independente, o que é necessário é que as pessoas vejam a glória de Deus através da nossa vida. É necessário que o propósito de Deus sobre nós seja cumprido, irmãos. João Batista abriu mão do palácio, filho, ou melhor,
da casa sacerdotal, filho de um sacerdote, ele abre mão e vai para um lugar desconfortável. Você acha que é bom pregar no deserto? Eu nunca preguei, mas eu já tive a experiência de pregar no sertão. Meu irmão, minha amada irmã, é luta. Imagina você sair de uma zona de conforto, ir para um deserto, arrastar uma grande multidão para pregar, se não tiver essência, se não tiver Deus na sua vida. O que ele precisava dizer é: eu não sou o Cristo, mas eu sei o que eu sou. E esse é o meu segundo ponto. Ele disse primeiro que o que ele não era, mas o segundo ponto ele disse o que ele era, melhor dizendo, o que ele era. Isso era muito consciente, ele tinha entendimento da sua posição e do seu lugar. E isso é o mais importante na nossa vida, irmãos. Sabe aquele velho ditado que diz assim: temos que saber entrar e sair? Sabe aquele ditado? É justamente saber qual é o nosso lugar. E a pergunta hoje é: quem é você dentro desse cenário de contexto social equivocado, insolúvel? Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que João Batista, ele tem uma resposta certa, porque ele sabia qual era o seu propósito e sabia porque estava ali exercendo o seu papel. A resposta de João Batista, no versículo 23, diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Ele não era o Cristo, mas era aquele que vinha no deserto para uma proclamação pública de que o Messias estava prestes a vir. Se os religiosos da época tivessem compreendido que João Batista era essa figura, o texto bíblico que diz: eu vim para os meus e os meus não receberam, não existiria. A incompreensão fez com que curiosos chegassem e, numa tentativa de persuasão, numa tentativa de indução, em outro texto como em Lucas nós iremos encontrar, nós encontramos justamente João Batista sendo firme dentro do que ele era. Depois que João Batista encontra Jesus, batiza Jesus, Jesus começa a batizar. Aí chegam uns abençoados, usados pelo Satanás, no ouvido de João Batista, dizendo assim: olha, aquele que tu batizasse, Jesus, está batizando também. Se João Batista não fosse firme no que ele acreditava, no que ele era, ele tinha cedido à vaidade. Mas João Batista respondeu assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Você está entendendo, meu irmão? Que o posicionamento de João Batista em compreender quem ele era no reino de Deus, no propósito de Deus, fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença. Mas toda a diferença. E nós iremos ver várias vezes isso acontecendo na Bíblia, de homens que compreendiam o seu lugar. Primeiro, Moisés, doido para entrar na terra prometida. Deus diz: não, Moisés, você não vai entrar. Moisés fica sozinho e o povo marcha. O povo vai ao encontro da terra prometida, faz acampamento, se prepara para poder herdar. Mas existe um líder que não é mais jovem, já está com 80 anos, mas que teme, que agora não está debaixo mais de uma cobertura, de uma responsabilidade, mas teme. Mas ouve a voz de Deus dizendo: seja forte e muito corajoso. Não era sobre o seu medo, não era sobre uma possível covardia, mas era sobre a ação poderosa de Deus em fazer cumprir uma promessa eterna. É Elias que cultiva ao seu lado um moço,
um jovem que orienta, que direciona, que ensina, mas do nada vem uma carruagem descendo do céu, pegando fogo, arrebata Elias, leva Elias, e o moço só pede a capa. A herança não foi a capa, mas foi todo o legado de Elias que foi deixado, para não experimentar uma porção superficial, mas para desfrutar de uma unção dobrada. João Batista endireita, prepara o caminho. Ele é a voz de anunciação, ele é a voz que anuncia de maneira pública: ele virá, se arrependa, aquele que é prometido virá. E Jesus é anunciado porque João Batista compreende o seu lugar no reino. O seu lugar no reino. Todos nós temos um propósito, irmãos. E esse propósito ele será sempre cumprido em Deus. Olhe para o seu irmão do lado. Ele não é um adversário. Ele não é teu inimigo. Olhe para mim. Eu não sou o teu adversário. Eu não sou o teu inimigo. Dentro do reino de Deus, cada um de nós, tanto eu que você está me vendo, como eu estou vendo vocês, temos um propósito. E esse propósito é intransferível. Não era para uma outra pessoa, era para João Batista. Você consegue entender, meu amado? Você consegue compreender, minha amada? Quando Deus ele realiza a vontade dele, vai além dos questionamentos humanos. Aqui nós temos um texto em que pessoas questionam quem é ele, levantam hipóteses, levantam a possibilidade dele ser um dos profetas e até mesmo Elias, que havia sido arrebatado. Mas João Batista diz: olha, eu não sou nenhum deles. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que foi enviado antes do que está por vir. Eu sou aquele que irá preparar o caminho para aquele que é mais importante do que eu possa vir. João Batista ele tinha consciência do seu lugar. Por fim, irmãos, João Batista ele entendia a sua visão no reino de Deus. Por favor, o pessoal da mídia, se puder procurar um mosaico, qualquer mosaico que seja decente, para projetar aqui. Cada um de nós temos um propósito. E João Batista, quando ele se revela nesse lugar, ele sabia muito bem que o reino de Deus era algo extensivo e muito maior. Muito maior. Algumas frases, elas são ditas. Eu vou pegar o nosso exemplo, né? Meu e da pastora. Alguns chegam ao ponto até de dizer: será que vai dar certo? Pastora no mesmo lugar, com um novo pastor. E até no meu discurso ontem eu disse: talvez essas pessoas elas não conseguem entender o valor do reino. Porque, irmãos, esse lugar aqui não é eterno. 30 anos irão se passar, e talvez daqui a 5 anos ou 10 anos, ou eu não esteja mais aqui, mas uma outra geração vai estar. Talvez você não esteja aí. Graça, que ocupa sempre o mesmo lugar, com certeza daqui a alguns anos estará junto de Deus, não é, Graça? Espero que dure muito tempo. Mas outras pessoas virão, irmãos. Porque o reino de Deus é assim. O que nós não podemos deixar acontecer, sabe o que é? É se acabar o propósito. É silenciar a pregação do Evangelho. É não se submeter à vontade de Deus. Certamente isso vai acontecer. Irá acabar.
se não dermos ouvidos para o propósito de Deus. As igrejas da Europa, boa parte delas se fecharam. Hoje existe um culto, o último culto. O último culto é o culto em que o último idoso, ele morre. Quando ele morre, é realizado o último culto e a igreja é fechada. E essa realidade aqui não pode acontecer. João Batista entende o seu lugar e por isso ele se doa para que Jesus possa vir e dar continuidade à pregação das boas novas, porque o arrependimento já havia sido pregado. E Jesus, ele termina o seu ministério terreno e ele diz para os seus discípulos: obras maiores vocês farão. Você consegue entender que o reino de Deus é como um rio? Eu não sei se você já viu uma nascente, bem pequenininho, né? A água fica borbulhando, a água vai jorrando, e na medida que vai ganhando quilômetros, vai ganhando volume, vai aumentando, e pode ficar um rio bem caudaloso. Mas tudo isso só acontece, meu amado e minha amada, quando nós compreendemos o propósito do reino. E o reino é assim. Foram 30 anos a pastora ministrando a palavra, ensinando, orientando, exortando, admoestando, discipulando. Os 30 anos se passaram. Não acabou. Ainda vai ter uma continuidade, igual a luz da aurora, né? Brilhando mais e mais. Mas agora chegou a hora de uma outra geração. E o que é que nós iremos fazer por isso? João Batista chegou ao fim com a sua cabeça arrancada. Foi decapitado. Mas isso parou o evangelho, meu amado. Isso freou o propósito de Deus. Vários mártires aconteceram ao longo da história. Os apóstolos, na maioria, morreram. Alguns crucificados de cabeça em pé. Outros morreram de várias formas cruéis. Vários homens, várias mulheres se doaram para que assim o evangelho continuasse a sua expansão. Uma das histórias mais conhecidas, os moravianos, que doaram a sua vida, que deram a sua vida para ir para uma ilha que só habitava escravos, para que assim o evangelho pudesse ser pregado através da vida deles. Quando acontecesse essa doação e passasse a ser escravos, eles tinham a ciência que nunca mais voltaria para casa. Mas eles, embarcados, cantavam, dizendo que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Se estamos aqui é porque existiu pessoas antes de nós que foram ousadas, foram corajosos, se dispuseram para a pregação do evangelho, para que assim você pudesse estar aqui sentado. Nós estamos limitados apenas a esses 30 anos, 35 anos da existência da igreja? Ou queremos ver essa igreja chegar aos seus 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos? Eu não vou estar mais vivo, mas quem sabe um desses meninos serão os pastores dessa igreja. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na proporção que essa igreja pode tomar? Você já parou para pensar que essas paredes não resistirão ao que Deus pode fazer e se multiplicar pessoas aqui dentro e ter que expandir, alargar a tenda, porque Deus é poderoso para fazer isso? Ou você está resumido a um tempo de medo, a um tempo de insegurança, onde você acha que Deus não pode fazer grandes coisas? Enquanto alguns estavam preocupados, tentando entender quem era João Batista, o propósito já estava prestes a ser cumprido.
João Batista olha para aquelas pessoas e disse para eles assim: olha, tudo bem, vocês querem saber quem eu sou? Já disse para vocês, eu sou a voz que clama no deserto. Mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. E ele já está entre vocês. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando nós entendemos o processo do reino, nós iremos perceber que ele não estará condicionado às percepções humanas, mas ele estará condicionado ao propósito de Deus. E nós precisamos apenas compreender qual é o nosso lugar. Somente quando sabemos qual é o nosso lugar, o reino de Deus cresce. Ontem foi feita uma cena linda aqui. A cena foi todo mundo se dando as mãos, né? Vocês lembram? Que coisa linda. A coisa que mais me marcou ontem no culto foi o momento que o pastor David convidou os irmãos das congregações para virem aqui em cima. E aquilo ali me tocou profundamente, porque aquilo ali é a reverberação do que foi semeado lá atrás. Está entendendo, meu irmão? Então, a minha preocupação é só semear, ou talvez colher. Quem sabe, né? É a hora de colher de alguém que fez um penoso trabalho. Quem faz tudo isso é Deus, e não é você, e não sou eu. João Batista fez apenas o que precisava fazer: ser a voz que anunciava no deserto. E Jesus estava prestes para vir, para que muitos pudessem ser curados, sarados, salvos, regenerados. E longe de mim fazer uma comparação da pastora com João Batista e de mim com Jesus. Tá bom? Só para deixar claro aos irmãos, se os irmãos tiverem alguma dúvida. O que eu estou dizendo aqui é que Deus ele levanta no reino, como levantou Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo. Deus levanta, meu amado. Esse tempo é um tempo que se chama continuidade. Esse tempo é um tempo inaugurado por Deus para um novo ciclo, uma nova história e um novo tempo. Esse tempo é dele, nem meu, nem seu. É dele. Que o Senhor nos ajude, meu amado, minha amada, a compreendermos o nosso lugar no reino. E junto com essa compreensão, compreendermos o nosso posicionamento. O nosso lugar para o que Deus nos chamou. Quem é você? Cadê o mosaico? Quem é você? Você talvez seja uma pedrinha dessa que faz toda essa obra de arte existir. Talvez não, você é. Eu e você fazemos parte dessa obra de arte, cujo o próprio artista é Deus. Não depende de mim ou de você para ter essa beleza. Depende dele. E você observa que cada pedrinha está no seu devido lugar? Essa é a graça da vida. É porque Deus sempre coloca cada pessoa no seu lugar certo. Quem é você? Qual a sua posição? Que Deus os abençoe no precioso nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão. Deus, louvamos o teu nome, Jesus. Louvamos ao Senhor porque só o Senhor pode nos preparar para sermos conforme a tua imagem e semelhança, para cumprirmos a tua vontade, para correspondermos o teu querer. Faz da igreja do Betel Valentina 1, Jesus, a ideia desse mosaico, onde cada pessoa no seu devido lugar
compreenda a importância de exercer o seu papel, para que essa obra seja linda, para que essa obra seja graciosa, para que essa obra seja admirável. Deus, faz dessa igreja, Pai, a tua beleza. Alimenta-nos com relacionamentos saudáveis, com singeleza de coração. Alimenta-nos, Senhor Jesus, com paz, com fraternidade. Alimenta-nos, Senhor Jesus, com o teu Espírito, com doçura, suavidade. Deus, nos faz experimentar da tua graça e do teu poder, porque esse nós precisamos. Assim como o teu povo precisou quando estava reunidos em Atos 2, para ter, Deus, toda a ousadia e coragem necessária para anunciar a tua obra. Deus, nos conduz no caminho da tua verdade e nos faz experimentar de tempos louváveis, onde o Senhor manifesta a tua vontade. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela vida da igreja do Betel Valentina 1, Senhor. Obrigado pela vida dos pastores dessa igreja, dos líderes dessa igreja. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nos leve em paz para casa, Deus. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. Dá descanso para a nossa alma e força, Deus, para a caminhada, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém e amém.